No coração do Parque Nacional de Kakadu, na Austrália, um grupo de aventureiros ansiosos embarcou em uma jornada que prometia ser uma experiência única na vida. Guiados pelo experiente Glenn Robles, eles buscavam explorar a beleza inigualável e a vida selvagem fascinante desse cenário natural deslumbrante. No entanto, o que começou como uma aventura promissora logo se transformou em um pesadelo aterrador, desencadeando eventos que repercutiram globalmente e levantaram questionamentos sobre a segurança na natureza e o comportamento imprevisível dos predadores mais temidos da região, os crocodilos. Mas antes de iniciarmos este relato, se você é fã de casos sinistros e sombrios em ambientes selvagens, você veio ao lugar certo, porque por aqui esse é o nosso foco principal. Então, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Seu like e sua inscrição significam um mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará alertando mais pessoas para o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. A Austrália é verdadeiramente um dos lugares mais deslumbrantes do mundo, destacando-se pela sua beleza e pela preservação de um dos ambientes mais selvagens do planeta. Com uma geografia diversificada, o país exibe desertos áridos, densas florestas tropicais, repletas de rios de água doce, cumes rochosos e majestosas montanhas. Ao longo de sua extensa costa, encontram-se inúmeras praias e recifes de corais, criando um cenário de tirar o fôlego. Essa ampla diversidade natural oferece um ambiente perfeito para a vida selvagem prosperar, tornando-a um dos principais atrativos do país. Natural da cidade de Heidelberg, na Alemanha, Isabel von Jordan é uma jovem sonhadora de 23 anos que recentemente concluiu sua formação em design na Faculdade Técnica de Munique. Isabel é conhecida como uma talentosa profissional, sendo frequentemente solicitada por seus colegas devido ao seu olhar apurado para detalhes estéticos e sua dedicação ao design sustentável. Seu trabalho dedicado chamou a atenção da comunidade nacional de design, rendendo-lhe diversos reconhecimentos merecidos. Isabel está jubilante com suas conquistas profissionais e decidiu celebrar essa etapa importante de sua vida com uma viagem. Seu destino escolhido inclui uma visita à Indonésia, seguida de uma tão esperada jornada à Austrália, um lugar que sempre desejou conhecer. Além de ser uma oportunidade de explorar sua paixão pelo design, essa viagem também representa um merecido descanso de sua rotina de trabalho. Para tornar a experiência ainda mais especial, sua irmã Valerie decidiu acompanhá-la nessa aventura. Juntas, elas planejam uma imersão profunda na natureza e criar memórias que irão perdurar por muitos anos. Elas desembarcaram na ilha paradisíaca de Bali, na Indonésia, no dia 12 de outubro de 2002. Isabel, sua irmã, se dirigem ao Sari Club Bali, um bar ao ar livre famoso por sua hospitalidade aos turistas estrangeiros. Isabel e Valerie estavam lá para desfrutar de uma noite agradável de bebida e diversão. No entanto, por volta das 10 da noite, decidiram que era hora de deixar o local que estava lotado. Após terminarem seus drinks, elas partiram. Uma hora após a saída delas, o Sari Club Bali foi alvo de um atentado terrorista terrível. Um carro-bomba explodiu em frente ao clube, resultando na perda trágica de cerca de 202 vidas e ferindo outras 209 pessoas. Assim que souberam da devastadora notícia, as irmãs tomaram a decisão de deixar o país o mais rápido possível. Elas pegaram o primeiro voo de Bali para Darwin, a capital do território norte da Austrália, e correram para o Royal Hospital para visitar seus amigos que haviam sido evacuados para lá. Ao testemunharem os ferimentos sofridos por seus amigos, Isabel e Valerie perceberam a incrível sorte que tiveram por escaparem ilesas de um atentado terrorista de proporções tão graves. Em busca de um alívio para o trauma que haviam enfrentado, as irmãs decidiram relaxar e encontrar refúgio na natureza. Elas optaram por participar de uma incrível incursão de 4 dias no Parque Nacional de Kakadu, no território norte da Austrália. Ao lado delas estava o britânico James Rodwell, natural de Essex, e Carmen Willi, outra turista alemã. A escolha do Parque Nacional de Kakadu não foi por acaso,
pois este local atrai milhões de visitantes todos os anos, oferecendo a oportunidade perfeita para reconectar-se com a natureza e deixar para trás as lembranças angustiantes daquele fatídico dia. À frente do grupo encontrava-se o guia Glenn Robles, um carismático profissional de 46 anos que trabalhava para a respeitada agência Gondwana Adventure Tours. Glenn é mais do que apenas um guia local. Ele é reverenciado como um verdadeiro maestro em sua profissão, tendo adquirido renome e reconhecimentos significativos no setor turístico. Natural da cidade costeira de Darwin, Glenn sempre nutriu uma paixão profunda pela vida selvagem e pela beleza indomada dos diversos biomas australianos. Sua experiência na região é inigualável, o que faz com que as irmãs estejam ansiosas para iniciar a jornada sob sua orientação. Além de explorar a riqueza da vida selvagem, o local também oferece a oportunidade de apreciar as antigas pinturas dos aborígenes, os primeiros habitantes da região. Essas pinturas revelam a rica história cultural e espiritual das terras australianas, adicionando um componente enriquecedor à aventura. Embora muitos visitantes possam enfrentar desafios devido ao calor intenso da região, o grupo está determinado e cheio de energia para seguir em frente, registrando com entusiasmo cada momento em que adentram nesse ambiente onde a vida selvagem floresce em toda a sua plenitude. Mesmo que a região do parque não conte com a presença de grandes felinos, como leões e tigres, ele é o habitat de várias espécies mortais para os seres humanos. Entre elas, destaca-se a serpente taipan do interior, a aranha teia de funil, que possui um veneno letal, embora não letal para os seres humanos, e o imponente crocodilo de água salgada. Uma espécie mundialmente conhecida, não apenas por ser o maior crocodiliano, mas também por ser o responsável pelo maior número de ataques letais contra seres humanos. Para esses répteis, os seres humanos são vistos como presas em potencial, e devido à violência e brutalidade de seus ataques, as chances de sobrevivência após um ataque são de apenas 14%. Os saltis, como são conhecidos na Austrália, destacam-se entre todas as outras espécies de crocodilianos, por sua capacidade extraordinária de adaptação, tanto à água salgada quanto aos rios e pântanos de água doce. Eles são capazes de viajar centenas de quilômetros quando o ambiente não oferece mais as condições ideais para sua sobrevivência. Anualmente, equipes de biólogos conseguem capturar e marcar cerca de 20 crocodilos para rastrear seus movimentos e estudar seu comportamento. Um desses saltis surpreendeu os pesquisadores ao se deslocar por mais de 600 quilômetros ao longo de um período de 25 dias. Esses crocodilos demonstram ser animais ativos tanto durante o dia quanto à noite, o que torna seu estudo e monitoramento ainda mais desafiadores e fascinantes. Apesar de, inicialmente, a escolha de visitar a região parecer a decisão perfeita, infelizmente, ela se revelaria um erro fatal. No dia 22 de outubro de 2002, tudo estava indo bem, e aquele seria o último dia da expedição. O grupo decidiu acampar no Sand Creek Billabong, próximo à margem de um rio de águas negras que, à primeira vista, pareciam tranquilas. A proximidade do grupo desafiava todos os sinais de alerta espalhados ao redor da área. Apesar da experiência de Glenn e das placas que alertavam sobre a presença de crocodilos, Glenn optou por permanecer ali, assegurando que o local era seguro. Além disso, ele mencionou a presença de uma pilha de conchas de mexilhões próximo à margem, sugerindo que aborígenes frequentavam o local e nadavam nessas águas por anos, o que contribuiu para dar ao grupo uma falsa sensação de segurança. No entardecer, o grupo apontou as luzes de suas lanternas em direção ao rio e não detectou qualquer sinal da presença de crocodilos. O que eles não sabiam era que, quando esses répteis estão na superfície da água, o reflexo da luz faz com que seus olhos brilhem em um tom avermelhado, tornando difícil sua detecção noturna. Essa falta de consciência sobre a proximidade desses predadores letais iria desencadear uma série de eventos que mudaria o destino do grupo de forma trágica. Por volta das 10h30, um dos turistas sugeriu ao grupo que desfrutassem das águas do rio, com Glenn assegurando que conhecia um lugar perfeito para isso. No entanto, algumas pessoas do grupo estavam desconfiadas devido às placas de advertência que haviam visto. Glenn tenta tranquilizá-los, afirmando que o local é seguro e que os crocodilos na área eram de uma espécie que não representava risco para os visitantes. Para dar confiança ao grupo, Glenn foi o primeiro a entrar na água, e após alguns minutos, o restante do grupo também se convenceu a nadar nas águas escuras sob o brilho da lua. No entanto, mal sabiam eles que toda essa agitação havia chamado a atenção de um enorme crocodilo, de aproximadamente 4,6 metros, que estava nas proximidades e agora direcionava sua atenção para o grupo. Silenciosamente, o crocodilo se aproximou dos nadadores.
De acordo com as minhas pesquisas, assim aconteceu o ataque. Isabel estava nadando no rio, sob o brilho sinistro da lua cheia. O grupo estava se divertindo, ignorando os sinais de alerta que ecoavam em suas mentes. As placas com caveiras e os avisos sobre a presença de crocodilos eram apenas detalhes insignificantes em sua busca por diversão. Enquanto o grupo se divertia, os sons da noite pareciam desaparecer, deixando apenas o som de risadas e a água respingando. Os olhos de Isabel se fixaram na escuridão, incapazes de perceber o perigo que se escondia nas profundezas. Aos poucos, as risadas se transformaram em murmúrios inquietantes, à medida que um sentimento de inquietação tomava conta de todos. Glenn, o guia experiente, continuava a nadar, ignorando o desconforto crescente. Seus olhos brilhavam sob a luz da lua, um reflexo que só seria reconhecido mais tarde como um presságio macabro. O silêncio da noite foi rompido quando James sentiu algo escovar sua perna. Uma sensação gelada que o fez parar imediatamente. Ele tentou alertar os outros, mas suas palavras foram interrompidas por um barulho estridente vindo da água escura. Um pesado rosnar ecoou na noite, enquanto o crocodilo emergia das profundezas. Suas mandíbulas se abriram e, em um piscar de olhos, ele se lançou contra Isabel, prendendo-a em uma mordida mortal. O horror pintou o rosto de Isabel enquanto ela se debatia, em vão, contra o monstro pré-histórico. A água ao redor de Isabel se tornou um turbilhão de espuma vermelha, enquanto o crocodilo a arrastava para as profundezas sombrias. Alguns do grupo na superfície, paralisados de terror, assistiam impotentes, incapazes de compreender a brutalidade do ataque. Valerie gritou em agonia, mas seus lamentos se perderam na escuridão da noite. O crocodilo desapareceu com Isabel, deixando para trás apenas o eco de seu grito angustiado. O rio Sandy Creek Billabong, uma vez tranquilo e sedutor, agora era um pesadelo de terror e morte. Enquanto isso, alguns do grupo na superfície inicialmente acreditou que aquilo fosse uma brincadeira, pois não conseguiam ver mais do que um palmo à frente dos olhos. Mas depois de alguns minutos, perceberam que Isabel não retornou à superfície. O pânico tomou conta deles quando correram para pegar suas lanternas e, com horror, viram os olhos brilhantes do crocodilo com o corpo inerte de Isabel ainda em suas mandíbulas, nadando para longe. Valerie gritava desesperadamente por ajuda. Mas, naquele momento, já não havia mais nada a ser feito. Isabel estava perdida. O grupo estava paralisado, preso em um pesadelo que nenhum deles poderia ter previsto ou evitado. O grupo, em um ato desesperado, fez um chamado às autoridades, que responderam prontamente e chegaram ao local com rapidez. Durante toda a noite, os policiais vasculham a área em busca de pistas e sinais do terrível acontecimento. No entanto, foi somente às 6h30 da manhã do dia seguinte que, em um afluente, a cerca de 2 quilômetros do local do ataque, nas águas do rio Alligator do Sul, os policiais fizeram uma descoberta aterradora. Ali jazia o corpo de Isabel, terrivelmente mutilado e ainda sob o controle do crocodilo, que reagia com violência, recusando-se a abrir mão de sua presa. A situação era extrema e os policiais não tiveram escolha senão matar o animal. Com disparos precisos, eles abateram o crocodilo para recuperar o corpo de Isabel, encerrando uma batalha que durou por horas. Com a conclusão das investigações e a elucidação das circunstâncias do ataque, as atenções se voltaram para Glenn Rubbles, o guia do grupo. Ele foi acusado de negligência, acusação justificada pelo fato de que, como guia experiente, deveria ter agido com maior responsabilidade e cautela, não ignorando os avisos e colocando a vida do grupo em risco. Suas ações irresponsáveis haviam desencadeado a morte trágica de Isabel. Diante das evidências esmagadoras, Glenn Rubbles optou por se declarar culpado e enfrentou as consequências de seus atos. Ele foi indiciado por homicídio culposo, uma acusação que pesaria sobre ele pelo resto da vida. Glenn foi condenado a 3 anos de prisão e, além disso, teve sua licença de guia revogada, que o privaria de exercer a profissão que amava e que o transformaria em um exemplo sombrio da importância da responsabilidade e da segurança ao conduzir expedições em locais selvagens e potencialmente perigosos. O trágico ataque fatal que vitimou Isabel von Jordan se tornou uma manchete de destaque em todas as mídias do país, ecoando internacionalmente na Europa e nos Estados Unidos. Esse evento chocante gerou intensos debates em todo o mundo, levantando questões críticas sobre as regras de segurança no Parque Nacional de Kakadu e o comportamento predatório dos crocodilos em ambientes naturais.